TypeScript, ele é herói ou ele é vilão? Ele é algo fundamental na minha aplicação ou ele é algo que eu posso ignorar, desprezível? A minha aplicação funciona da mesma forma com JavaScript do que com TypeScript? Afinal, o que é TypeScript? Essas e algumas outras dúvidas eu vou tirar nesse vídeo aqui de vocês, além de um tutorial do início ao avançado com TypeScript. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Dev2Cruz. Eu sou o Cruz e respondendo a primeira pergunta, não, TypeScript não é vilão, ele é um herói, tá? Ele vem para ajudar a gente. E a segunda, já linkando na segunda pergunta, não, ele não é fundamental. A gente pode fazer normalmente uma aplicação completa apenas com JavaScript. A gente não precisa ter TypeScript. E afinal, o que é o TypeScript? O TypeScript nada mais é do que uma tipagem a mais no nosso JavaScript. O JavaScript ele não é uma linguagem que naturalmente exige tipagem. Cruz, não entendi muito bem o que isso aí significa. Uma tipagem, o que isso aí significa em termos práticos? Bom, vamos lá. O JavaScript, quando você escreve uma constante, uma variável, uma função, você não precisa tipar ela. Por exemplo, eu tenho uma constante chamada nome, que ela é igual a cruz, é uma string cruz. Eu não preciso tipar ela explicitamente, eu não preciso escrever na linha de código que essa constante ela precisa ser uma string. Isso significa que o JavaScript ele não precisa de tipagem. Mas, Cruz, essa era uma vantagem inicial do JavaScript, correto? Sim, correto. Essa é uma característica que foi muito assim difundida de uma forma positiva do JavaScript. Mas conforme a gente avança na programação, a gente se depara com alguns problemas. Um deles é na hora da manutenção e na hora do desenvolvimento em si, que a gente está desenvolvendo ali o código. Que a gente se depara, a gente vê a importância de uma tipagem, a importância que uma tipagem tem. Mas isso não ficou muito claro ainda para mim, isso ainda está meio obscuro. Mas por que seria importante? Porque eu consigo fazer uma aplicação sem tipar ela com JavaScript, não consigo? Sim, você consegue. Mas o seu trabalho, o seu desenvolvimento, ele vai ser muito mais simples com uma tipagem. Tá? Eu não vou tentar te convencer disso. Vamos fazer o seguinte, usem JavaScript sem TypeScript, né? JavaScript puro, sem TypeScript, até você sentir necessidade de utilizar uma tipagem. Tá? Então vou repetir, utilizem JavaScript puro, sem TypeScript, até você precisar de uma tipagem. O que isso significa? Trocando 6 por meia dúzia, em outras palavras, que o TypeScript ele veio para ajudar. Ele está aí para ajudar, ele não está para simplesmente adicionar mais complexidade ao teu código. Então, quando a gente não vê essa necessidade na hora de uma manutenção, na hora do desenvolvimento em si, eu não vejo por que adicionar um TypeScript. Hoje, atualmente, todos os meus projetos eu inicio com um TypeScript, mas eu já sei da necessidade que eu tenho com o TypeScript. Eu sei que na hora da manutenção vai ficar melhor para mim, eu sei que na hora do desenvolvimento em si vai ficar melhor para mim. Então assim, eu já vi a importância do TypeScript, mas eu sempre falo para as pessoas, se você não viu, não tem problema, não utiliza. Só utiliza na hora que você vê a necessidade. Ah, Cruz, mas eu quero aprender mesmo assim. Ótimo, isso vai ser ótimo para você, você já vai estar um passo na frente. Mas assim, não é algo fundamental, não é algo extremamente necessário. Você consegue fazer tudo sem TypeScript. Dito isso, agora a gente vai ver ali do início ao avançado um guia de como funciona ali a morfologia e a sintaxe do TypeScript com o JavaScript. A gente vai ver que não é nada muito complexo, não inventa a linguagem de novo, simplesmente são algumas ferramentas a mais, algumas formas de escrever um pouquinho diferente da que a gente tinha, mas não é nada assim que muda, que você tenha que aprender novamente uma linguagem, tá? Então, na minha opinião, vale muito a pena a gente aprender TypeScript. Então, vamos para a tela para a gente conferir como isso fica.
Bom, como eu disse, não tem diferença no projeto com o TypeScript e com o JavaScript. Basicamente, você tem que adicionar ali algumas bibliotecas a mais, dependendo do tipo de projeto que você tenha, talvez você nem precise, porque o TypeScript ele já é o default que a gente chama, ele já é o padrão de inicialização de projeto que você tenha. Então, dito isso, a gente já pode começar aqui. Eu estou com esse projeto aqui que não tem absolutamente nada, ou esse projeto em si não é significante aqui para o nosso tutorial. Basicamente eu vou utilizar esse arquivo aqui e a gente vai escrevendo um pouquinho ali de TypeScript e vendo aqui na prática como isso influencia. Eu deixei alguns tópicos aqui para ir me guiando, para a gente ver ali, para eu me guiando no vídeo, né, de acordo com o vídeo, numa cronologia aí, correta aí com vocês, e a gente já pode começar a fazer aqui. Bom, para iniciar aqui no TypeScript, eu vou mostrar para vocês que é a mesma coisa que o JavaScript, tá? Então, vou criar uma constante não, uma variável. E outra coisa, eu vou chamar tudo de variável. Quando eu falar variável no vídeo, entendam constantes, variáveis, funções, enfim, componentes, enfim, tudo que a gente possa tipar, dar uma tipagem no JavaScript, no TypeScript, eu vou chamar de variável. Então, dito isso, é só para facilitar ali a didática aqui para vocês, para não ter que ficar repetindo constante, variável, função, enfim, tudo que possa ser tipado. Então, aí eu vou criar uma variável aqui como first name e vou chamar de Cruz. Bom, até aqui nada de novo, correto? Aqui não tem nada de muito novo, aqui é um JavaScript normal. Eu simplesmente criei uma variável aqui e chamei ela de Cruz. Quando que entra o TypeScript aqui? Deixa eu apagar esse union aqui que eu coloquei no lugar errado. Então aqui eu tenho uma variável de JavaScript e ela é do tipo string. Uma outra coisa bem interessante que a gente já pode começar a falar aqui é que no TypeScript eu não preciso explicitar tipos que são implícitos. O que eu quero dizer com isso? Nessa variável aqui, faltou um T aqui, first name, eu já setei ela com uma string. Então eu não preciso dizer que ela é uma string. Então isso evita que a gente fique tipando coisas desnecessárias. Então aqui, por exemplo, eu não preciso tipar ela assim. É dessa forma aqui que eu tipo uma constante, uma variável, tá, gente? Então esse é o primeiro contato com a morfologia do TypeScript que a gente está tendo aqui nesse vídeo. Então eu não preciso tipar aqui que ela é uma string. Por quê? Porque aqui eu já estou tipando ela. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu tipei ela aqui como cruz e agora eu vou mudar ela. First name, eu vou mudar ela para 2, ou seja, um número. Aqui ele já está acusando um erro. O que ele está falando? Ele está falando que um número não pode ser uma string. E lembrando, eu não tipei aqui, ok? Então eu vou apagar isso aqui e simplesmente vou setar de novo, que o first name é 2. Ele parou de acusar o erro. Por quê? Porque eu não tipei como uma string. Agora, eu não vou dar valor para ele e vou tipar como uma string. Aqui ele já começou a acusar o erro novamente. Mas o que é importante da gente tirar dessa primeira lição aqui? É que quando é explícito, a gente está explicitando um valor e ele já tem um tipo, aqui no caso é string, ou poderia ser um número também, não tem problema. Eu não preciso explicitar o tipo dele. Então ele já pega essa tipagem aqui automaticamente. Então essa é a primeira lição aí que a gente vê do TypeScript. A gente não precisa tipar coisas óbvias, coisas que já estão tipadas pelo seu valor, ok? Agora a gente vai ver aqui um pouquinho de tipos especiais, tá? E o primeiro deles é o N. Eu vou criar deixa eu apagar esse aqui. Na verdade, vou comentar aqui e vou criar ele aqui de novo. First name. E agora, ao invés de dar o tipo, dar um valor que eu dei ali em cima, conforme eu dei, que foi o valor 2,
eu vou dar um valor n para ele. O que isso significa? Significa que eu estou desligando a tipagem nesse valor. Ou seja, eu posso atribuir qualquer valor a ele. Isso aqui não é muito recomendado porque a gente simplesmente não utiliza o melhor que a gente tem do TypeScript, que é verificação da tipagem, verificação se aquele valor está correto. Tá? Então aqui no first name eu consigo atribuir qualquer valor a ele. Opa. Cruz. Então eu consigo atribuir cruz, eu consigo atribuir número, eu consigo atribuir qualquer coisa. Se eu colocar aqui string, vocês vão ver que já vai começar a acusar o erro. Então esse valor n, ele funciona bem quando a gente precisa desligar ali, digamos assim, a verificação do TypeScript. Então ele é interessante nesse sentido. Mas normalmente na prática ele não é muito recomendado a utilizar porque, como eu disse, ele desliga o TypeScript ali naquela variável. Deixa eu comentar aqui e a gente vai para o próximo. Agora a gente vai para o unknown, que é o valor desconhecido. O que isso aqui significa? Ele é muito parecido com o n, com esse valor acima que eu tipei, só que o desconhecido, ele significa que esse tipo ele vai ser atribuído em algum momento. Então ele é um recurso, digamos assim, mais recomendado do TypeScript. É mais recomendado que a gente utilize ele do que o n, porque com ele a gente pode tipar posteriormente na nossa aplicação qualquer valor. Então aqui eu consigo, e mais para frente a gente vai ver no casting, a gente chama de casting com as, a gente pode atribuir qualquer valor a essa nossa variável. Como eu disse, variável pode ser qualquer coisa, tá? Constante, função, enfim. Então a gente pode atribuir outros tipos de tipagem a essa nossa variável. Então o unknown, ele é basicamente um n mais recomendado, digamos assim. Então a gente pode atribuir qualquer valor a ele, bem parecido com o n, tá? Então é isso. Mais para frente a gente vai ver uma coisinha que a gente faz com o unknown, quando a gente tem um não, que a gente atribui valores a ele. A gente vai ver isso aí na prática, tá? O terceiro valor terceiro tipo, né, especial, digamos assim, é o undefined, tá? Que é um indefinido. Em português significa indefinido e basicamente o que é o undefined? Significa indefinido, ou seja, aquela minha variável ela pode ter um valor ou não, tá? Guarde isso aí, ela pode ter um valor ou não. Então, se eu não atribuir valor à minha variável, tá tudo certo com undefined. Se eu atribuir valor à minha variável, tá tudo certo também. Então, undefined é isso. A gente utiliza muito ela em objetos, principalmente, tá? Quando a gente vai construir objetos ali, existem alguns campos que eu posso ter ou não. Aquele campo, por exemplo, nome, ele é obrigatório, você tem que colocar ele. E aí você tem que colocar. Então, ele não pode ser indefinido. E aí tem outro campo que você não precisa adicionar. Por exemplo, um segundo nome, first name, second name. Não é obrigatório, então ele pode ser indefinido, tá? Então guarde isso aí, quando a gente for criar objetos, a gente vai ver isso aqui de novo. E o null, diferente do undefined, o null ele é um valor nulo, ele não é um valor ou nulo, ele é nulo. Então, first name aqui, deixa eu comentar isso aqui. Se ele for null, ele é null. Então, ele não pode ser string, por exemplo. Ele não pode ser uma string. Por quê? Porque ele já tem um valor que é nulo, certo? Então, essa é a diferença aí entre o nulo e undefined. Normalmente, aí, as pessoas no início fazem um pouco de confusão entre nulo e indefinido. Agora, a gente entra nas tipagens de array. Vou criar um array aqui chamado names. Eu vou colocar aqui
Tá toda hora tem aqui. Vou colocar cruz, só um array com uma string dentro. E como que a gente tipa esse array? É da mesma forma, a gente adiciona 2 pontos e a gente coloca string e um array. Significa que é um array que dentro dele, ele é um array feito de strings, tá? Até aí tudo bem. Vamos fazer um push aqui, ó. Ele não vai acusar erro. Sei lá, botar João. Então, ele não acusou erro. Mas se eu colocar aqui um número, ele vai acusar erro. Ele está acusando um errozinho aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Tá dando para ver legal. Então, ele está dizendo aqui que o array ele é de string. Então, você não pode adicionar um valor numérico a um array que é pré-definido como string. Então, por isso que ele está acusando esse erro aqui. E uma outra coisa que a gente pode colocar também no array, por exemplo, aqui é o read only, né? Por exemplo, aqui eu vou adicionar a mesma coisa que eu fiz ali anteriormente. Vou dar um push e vou adicionar o nome João. E aqui tudo ok, não está dando problema nenhum. Agora eu vou inserir aqui antes o read only. Ou seja, significa que esse array eu posso apenas ler ele, eu não posso modificá-lo. Então, quando eu adiciono read only, significa que eu só posso ler, eu não posso adicionar, eu não posso modificar esse array. Então, é um artifício interessante para a gente utilizar, dependendo do caso, quando a gente não quer alterar aquele array. Talvez a gente buscando de um banco de dados, por exemplo, seja interessante aí a gente colocar o read only, tá? Então, esse é o read only. Lembra quando eu falei do undefined? Deixa eu comentar aqui. Vou comentar esse array também. Como que a gente tipa objetos? Eu vou colocar aqui const user, vou criar um objeto. E o meu usuário vai ter nomes, first name. Vai ser... Por enquanto eu não vou botar nada. Não, vou botar cruz. Botar second name, vai ser... Na verdade é o contrário, né? Luiz aqui e cruz aqui. Só isso. Isso aqui já é mais do que suficiente para a gente explicar a tipagem. Então, é da mesma forma que a gente tipa ali as outras... Qualquer outra coisa. Array, constantes, enfim. A gente dá 2 pontos aqui e a gente simplesmente vai chamar um objeto. E a gente vai colocar o first name e a gente vai tipar ele como string, que é o meu caso aqui. E o second name também, a mesma coisa. Opa. Da mesma forma. Agora, eu vou tentar adicionar aqui um age, que é a idade, 22. E ele está acusando o erro. Por quê? Porque eu não setei aqui na minha tipagem. Agora eu vou adicionar um age aqui e vou chamar de... Vamos botar string para ver o que acontece. Ó, ele acusou erro, tá vendo? Ele acusou erro por quê? Porque eu tipei como uma string e aqui ele está dando um número, né? Então é number aqui, para ele parar de acusar o erro. Agora, eu quero mostrar para vocês, lembra do undefined que eu falei? Seria importante quando a gente estivesse utilizando objetos. Então, agora que ele entra. Vai ter muitas situações no nosso desenvolvimento que a gente vai ter ali objetos, enfim, construções de alguma coisa que a gente vai ter um formulário, um objeto, um array, qualquer coisa que ele vai poder ter valor ou não. Repetindo, a gente vai ter várias coisas ao longo do nosso desenvolvimento que um objeto, por exemplo, vai poder ter valor ou não. Um exemplo do que eu estou falando é lá quando eu falei do usuário, quando a gente tem um formulário e aí o primeiro nome ele é obrigatório, a gente não consegue enviar esse formulário caso a gente não coloque o primeiro nome. Mas o segundo nome ele não é obrigatório, a gente pode colocar ou não. E como que a gente faz isso aqui? Isso significa que esse valor ele pode ser undefined ou pode ser um valor específico.
E a gente faz isso adicionando um ponto de interrogação. Basicamente é isso, eu adicionei aqui um ponto de interrogação depois da idade. E aqui agora eu vou simplesmente apagar a idade. E, como vocês podem ver, ele não acusou o erro. Por quê? Porque eu não preciso necessariamente passar a minha idade nesse objeto. Eu vou tirar o ponto de interrogação e ele vai acusar o erro, certo? Então, vamos deixar aqui o ponto de interrogação para ficar didático. Então, é justamente isso. Quando eu estou criando um objeto e eu quero definir que aquele campo, aquele dado ali específico, ele pode ser indefinido, eu simplesmente coloco um ponto de interrogação depois. Bom, aqui basicamente eu já tinha adiantado aqui, seria do opcional. Agora, uma outra coisa, deixa eu comentar aqui. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer também, deixa eu tirar esse undefined aqui, é adicionar mais de um tipo a um dado. Por exemplo, aqui ele só aceita número, correto? Aqui a gente não aceita string. Se eu botar string, ele já acusa erro aqui. Então ele só aceita número. Mas vamos supor que eu queira também aceitar uma string. Eu não aceito somente números ali na minha idade quando o usuário estiver inserindo. Então, basicamente, eu insiro ali um tracinho em pé e coloco uma string. Então, ele já entende que esse valor aqui ele pode ser um número ou uma string. Vamos voltar para string para vocês verem. Ele parou de acusar o erro. Então, vamos lá. Se eu adicionar aqui uma interrogação, vou deixar aqui essa interrogação. Ele pode ser indefinido, ele pode ser número e ele pode ser string também. Então é tudo isso que o meu idade ele pode ser aqui no meu objeto. Vou comentar aqui. Agora a gente vai entrar nas estruturas que são, na maior parte, quando a gente fala de TypeScript, é isso aqui que a gente utiliza, são estruturas. Eu já adianto aqui para vocês que é uma boa prática quando a gente está usando TypeScript, a gente vir no nosso projeto, talvez aqui faltasse uma pasta src, eu acho que é o mais indicado ali quando a gente vai organizar as pastas, e dentro dessa pasta src a gente cria um arquivo types.ts. Isso ajuda muito a gente a organizar o nosso código quando a gente escreve TypeScript, tá? Então é muito legal a gente fazer isso quando a gente está usando o TypeScript, para a gente criar as nossas estruturas dentro daquele arquivo e a gente simplesmente aqui dá um export na nossa estrutura. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre estrutura, eu vou explicar para vocês como seria isso aqui na prática, como seria exportar uma estrutura ali ao longo da nossa aplicação e a gente consegue importar esse tipo em qualquer arquivo que a gente tenha dentro do nosso projeto. Bom, então a nossa primeira estrutura é o enum. Significa enumerações ali, valores que a gente pode ter, só que a gente só pode ter um daqueles valores, tá? Então aqui eu vou colocar North, South, East e West. Certo? Significa as direções aqui, Norte, Sul, Leste e Oeste, tá? Então, se eu desse aqui por exemplo, direction, vou chamar de enums. Se eu desse um direction, chamasse o direction enums e, por exemplo, o north, o padrão dele, o default, como eu disse no início, é que ele enumere a partir do 0. Então o norte é 0, sul é 1, leste é 2 e o oeste é 3. Esse é o default. Mas se eu desse um console.log aqui, a gente conseguiria ver isso. Mas se eu quiser por algum motivo modificar isso, por exemplo, começando daqui do 3, aí vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 4, 5, 6. Então é sempre enumeradinho ali, certinho. Mas Cruz, vamos supor que eu queira, sei lá, aloprar aqui, cada um é um nada a ver. Então norte é 3, sul é 20,
leste 40 e oeste 122. Não tem problema, vai ser a mesma coisa. Se eu pegar o norte vai ser 3, se eu pegar o sul vai ser 20, leste 40, oeste 122. Então ele segue ali o que eu setar. Mas Cruz, e se eu quiser setar um valor que não seja numérico, seja uma string, por exemplo? Eu consigo também. Só que eu vou ter que fazer isso em todos eles. Por exemplo, se eu quiser que o norte seja norte mesmo, não seja sul, e o sul seja 20, eu consigo fazer isso aqui. Só não vai fazer muito sentido na minha aplicação. Eita, eu fiz. Tá. Só não vai fazer muito sentido na minha aplicação, mas eu consigo fazer isso aqui. Mas eu posso também, por exemplo, botar o sul como sul, e por aí vai, fazer isso em todos eles. Este e oeste. Então eu consigo fazer isso aqui também. O que deu aqui? Faltou uma aspas. Então eu consigo fazer isso aqui também, tá? Isso aqui é bem configurável, mas o que eu quero passar para vocês é essa estrutura de enumeração que a gente pode setar no TypeScript. Isso aqui é bem útil para a gente, bem interessante para a gente estar utilizando. E lembrando, quando a gente vai utilizar essa estrutura, aqui, como é o meu caso aqui, ó, se eu der um Ctrl espaço, eu consigo ter acesso a todas elas. Então eu não preciso lembrar o que eu setei no meu tipo, eu não preciso estar lembrando das propriedades que eu criei, ou das que vêm do back-end, por exemplo, e eu consigo estar puxando elas aqui no Ctrl espaço. Então isso facilita muito na hora da gente desenvolver. Imagina que a gente tem um projeto gigantesco, vários arquivos, várias linhas de código, e a gente simplesmente dá um Ctrl espaço e consegue puxar tudo ali, todos os métodos, todos os atributos dentro de um objeto, por exemplo. Então isso facilita muito a nossa vida. E o segundo da estrutura é a interface. A interface é o que a gente mais vai utilizar disparado. Então é muito importante que a gente entenda. Então, antes da gente começar na interface, que é um ponto fundamental do TypeScript, deixa o teu like nesse vídeo e se não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreve nesse canal para me ajudar a continuar com esse trabalho, trazendo esse trabalho aí de informação, de conteúdo aí da tecnologia, principalmente de JavaScript, do mundo do JavaScript e do React e back-end, enfim, em tudo. Para a gente aí chegar a 1000 inscritos e começar a monetizar esse canal, beleza? Já agradeço aí o seu like, a sua inscrição e vamos agora para a interface. Então, como eu disse anteriormente, interface é disparado o mais importante, tá? Esse é o que a gente mais vai utilizar na prática com o TypeScript. Então, interface a gente começa escrevendo a palavra reservada interface e a gente dá o nome que a gente quiser. Normalmente eu gosto de atribuir o nome a uma coisa que faça sentido para mim. Por exemplo, user e termino com types. Então, todas as interfaces que eu, Cruz, crio, tem justamente esse padrão. User, depois seguido da palavra types, tá? Não é uma regra, não é necessário, mas é um padrão que eu adotei. E é importante adotar padrões no seu desenvolvimento, tá? É sempre importante. Então, aqui eu vou criar uma interface chamada user types, no caso, e vou chamar um name, first name, no caso, né? Vou chamar de Luiz, second name, vou chamar de Cruz, age, a idade, não, na verdade, viajei aqui. Na verdade, isso aqui não são os valores, são o tipo, tá? Então, aqui é string. No caso, vai ser o objeto que eu vou criar que vai ter esses valores, tá? Então, aqui na interface são os tipos que eu vou ter dentro dos meus métodos, dos meus atributos dentro do objeto. Então, o age vai ser string ou number. A gente vai ter o endereço, que ele vai poder ser undefined, ele não vai ser obrigatório, né? E deixa eu ver, mother, nome da mãe, que também vai poder ser undefined, tá? Então aqui eu criei a minha interface. Agora a gente vai utilizar a minha interface. Então como que eu faço isso?
eu vou criar aqui o user, uma constante user, vou tipar ele como a interface que eu acabei de criar. Então, user types é igual. E aqui, quando eu abro as minhas chaves aqui para criar o meu objeto, se eu dar um Ctrl espaço, ele já traz tudo que eu preciso colocar. Olha que beleza. Tá vendo? Tudo que eu preciso colocar, eu tipei ali em cima, ele já traz para mim. Então eu não tenho que ficar olhando como que eu coloquei, como que eu escrevi ali cada um. E lembrando que aqui é um ambiente controlado, que eu estou ensinando, estou passando para vocês nesse vídeo. Mas em uma aplicação real, isso aqui pode ter centenas de campos, centenas de tipos, enfim. Então isso aqui pode ficar muito mais complexo do que está aparecendo aqui nessa tela. Tá? Então vamos começar a preencher aqui. First name vai ser Luiz. E aqui vocês podem ver, ó, que ele vai acusando o erro para mim. Enquanto eu não respeito a tipagem que eu criei, ele vai acusando o erro. Então eu vou dar o second name como Cruz. E o age, ele pode ser número ou string, né? E eu vou setar como número. Ele já parou de acusar o erro aqui para mim. Por quê? Mas está faltando ainda dois atributos ainda ali dentro do objeto, né? Mas lembrando que eu setei aqui como podendo ser indefinido. Então, lembrando o indefinido, ele pode ter valor ou não. Se eu setar aqui, ó, o endereço, rua fulano de tal, ele vai continuar dando ok, não vai dar erro nem nada do tipo, porque ele pode ter valor ou não, tá? Então, essa é a interface, é o maior conceito aí que a gente precisa entender de TypeScript. E como vocês podem ver, não é nada absurdo, não é nada de outro mundo, é bem simples. Então a curva de aprendizado aí, ela é muito tranquila, não é nada absurdo aí, uma linguagem a mais que a gente vai ter que aprender, tá? Então eu acho que vale muito a pena a gente aprender TypeScript por conta disso, tá? Agora a gente vai estender a interface. O que significa estender a interface? A gente vai criar uma interface que utiliza uma outra interface, tá? Então, deixa eu botar aqui interface, vou criar uma interface e o nome dela vai ser dashboard, lembrando o padrão que eu sigo, dashboard types. E no meu dashboard vai ter o user, que o tipo dele vai ser o user types, que foi o tipo que eu criei aqui em cima. Lembrando, eu estou conseguindo chamar aqui porque ele não está comentado. Se eu comentar aqui, ó, ele vai dar erro aqui porque não existe, tá? Então, lá em cima eu fui comentando tudo. Aqui eu deixei sem estar comentado para eu poder utilizar isso, tá? Então, vamos lá. Chamar orders, vai ser number e sei lá, ordinal, chama qualquer coisa aqui. Vai ser string, só para dar um exemplo. E aqui eu vou criar um objeto que vai se chamar de dashboard, que o tipo dele vai ser esse tipo que eu acabei de criar. Então, dashboard types vai ser um objeto e dando o Ctrl espaço, a gente chama tudo igualzinho. Orders, número, né? Então, 2. E lembrando aqui, ó, eu não coloquei que pode ser undefined, então ele vai dar erro enquanto eu não completar com o usuário, tá? Então, ordinal é o que? String, botar 1. E o user, olha que legal, quando a gente coloca o user, ele, lembrando que ele é um objeto, tá? E a gente dando Ctrl espaço, olha o que vem. Ele vem todos os itens que eu tenho dentro do meu tipo user types. Tá? Então eu não preciso recriar esse tipo dentro de dashboard. Eu posso simplesmente chamar esse tipo que eu já criei aqui dentro de dashboard. Isso aqui é muito útil, tá? Na prática, quando a gente está desenvolvendo, isso aqui é extremamente útil. Porque a gente vai... a complexidade das nossas interações na nossa aplicação, ela vai ficando muito complicada. Então é muito legal, é muito bacana a gente poder reutilizar essa interface dentro da nossa aplicação, tá? Aqui eu vou apagar o meu user e colocar ele como podendo ser
indefinido, para ele parar de acusar erro. Agora a gente vai aprender a tipar funções, tá? Então, function. Lembrando, eu estava falando variáveis, né? Então pode ser função, pode ser várias coisas. E aqui agora eu vou chamar de getNumber. Ela vai ser uma função e o retorno dela vai ser um number, tá? Então eu vou dar um return 2. Ela não acusou erro. Por quê? Porque eu estou falando que essa função vai me retornar um número. Se eu colocar aqui como uma string, por exemplo, ela vai me acusar erro. Porque na minha função eu coloquei que retorna number. Aí eu teria que colocar string aqui, ele já parou de acusar o erro. E lembrando, nem toda função ela tem necessariamente que retornar alguma coisa. Para isso a gente tem o void, tá? Que é uma function, vou chamar de getVoid, e ela retorna void. O que é retornar void? É não retornar nada. Significa que a minha função faz alguma coisa e ela não me retorna nada. Eu não tenho o return. Aqui, ó, return. Eu não tenho isso. Ela não faz nada. Ela, tipo, sei lá, vamos supor que é um console.log, ela dá um oi e é isso, acabou. A minha função é isso. Então eu tenho esse void para fazer justamente isso, tá? E nas minhas funções também eu tenho os parâmetros, tá? Então getParams, que é justamente aqui os valores que a gente retorna, que a gente precisa passar para a nossa função. Então vamos lá, vamos supor que eu passe um valor x e um valor y para minha função. Eu consigo tipar o que é esse valor, o que vai ser esse valor. Então ele vai ser um number e o y vai ser uma string, por exemplo. Então se eu, por exemplo, der um console.log, não faz sentido. Um y.length, por exemplo. Vai dar certo. Por que dá certo? Porque é uma string. Se eu fizer isso com x, vamos ver o que acontece. Ó, ele acusou erro. Por que ele acusou erro? Porque número não tem essa propriedade, esse length, tá? Que é o tamanho da minha string ali, é a quantidade de letras da minha string, que é o length. Então o número ele não tem isso. Então por isso que está acusando o erro, porque eu setei ele como número. Se eu setasse como string, ele vai parar de acusar esse erro aqui. Então eu consigo também tipar ali os parâmetros da minha função. E agora, por último, a gente tem o casting as, tá? Lembra lá atrás, lá em cima, né? Lá atrás não, lá em cima, quando a gente setou como um non, ou seja, é um valor desconhecido, é uma tipagem desconhecida, eu vou simplesmente copiar isso aqui de novo. Vou copiar de novo isso aqui e ele seta como um non. Se eu pegar o firstName.length, ele dá erro. Por quê? Porque se o valor é desconhecido, eu não tenho a propriedade length. Não existe essa propriedade. Mas vamos supor que eu setei esse valor desconhecido e posteriormente eu tenho certeza que esse firstName ele é uma string. Então como que a gente seta ele como uma string? É bem simples, a gente tem a palavra reservada as para fazer isso. Então a gente coloca como uma string e a gente coloca o ponto length e parou de acusar o erro, tá? Então, com tudo isso aqui, sei lá, deu alguns minutos aí, acredito que deu menos de uma hora, basicamente a gente viu do início até o avançado ali. É claro que eu não coloquei estruturas mais complexas de TypeScript, mais elaboradas de TypeScript, porque a ideia era a gente vir do início até um avançado ali com o TypeScript. Então, assim, é algo bem simples, não é nada um bicho de 7 cabeças, como eu achava no início também. Eu assumo que eu relutei muito ali para iniciar com o TypeScript, mas eu vi que não fazia sentido. Como vocês viram aqui,
é muito simples, a curva de aprendizado vai ser muito rápida. É uma coisa que um diazinho aí, se você pegar, se você já domina o JavaScript bem, se você pegar um diazinho de TypeScript, você vai dominar totalmente. Claro, é sempre aquilo ali, sempre vendo a documentação. Tô com uma dúvida aqui de como eu escrevo a interface. Não tem problema, a gente vai lá na documentação e vê. Você não é menos programador por causa disso, tá? Pelo contrário. Deixa eu trocar a câmera aqui. Eu vejo que muita gente tem esse negócio de, não, eu não posso olhar no Google, eu não posso olhar a documentação. Cara, é fundamental você saber onde achar as coisas, tá? Então, não se desespere se você não consegue desenvolver alguma coisa completamente sem olhar um Google, por exemplo. Eu até hoje, todo dia, o meu desenvolvimento é muito mais vendo documentação, vendo fórum, vendo novidades que saem, do que necessariamente codando. Claro, codar, escrever código é fundamental, é importante. Isso é o que define, no final das contas. Você tem que escrever código, mas você não é menos programador porque você está olhando documentação, olhando um fórum de ajuda, tem alguma dificuldade, encontrou algum bug. Eu diria que é o que faz de você programador, tá? Você vai encontrar bugs, vai encontrar erros no seu código, vai encontrar dificuldades, você vai lá, vai achar onde está errando, ou vai achar onde está errando, vai achar onde esse bug se encontra, o que você está escrevendo errado, e aí você vai lá e faz da forma correta. E esse processo de você encontrar onde você está errando e consertar, isso faz de você programador, tá? É isso que faz, você consegue avançar por conta disso. Então, TypeScript, cara, é algo hoje para mim fundamental. Não existe nenhuma aplicação JavaScript sem TypeScript, porque eu vou precisar da manutenção naquele código, vai facilitar eu codar aquele código, então, é essencial, cara, não tem como para onde fugir isso daí, tá? Então, espero que tenham compreendido aqui esse guia, né, esse tutorial aí de TypeScript. Espero que eu tenha passado da melhor forma possível todos os conceitos principais ali de TypeScript. Lembrando, sempre olha a documentação, é interessante, vai lá o site é o W3 School, dá um Google aí que vocês vão encontrar o TypeScript. E é isso, deixa o like, não se esquece de inscrever nesse canal aqui, ativar o sininho para você receber aí todas as atualizações de novidades aqui do canal e valeu!